Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa. Eu gostaria de ler uma prece inicial. Damos graças a Deus por mais esse momento de orações. Reunidos em nome de Jesus, pedimos as suas bênçãos e suplicamos o bálsamo do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia, principalmente nesses momentos de sofrimentos, dores e aflições, acolhendo-nos no seu abrigo de paz e consolo. Senhor, envia os bons espíritos para nos assistir e afastar aqueles que nos possam induzir a erro, livrando-nos dos perigos, clareando as nossas consciências e dissolvendo todas as sombras que nos perseguem. Ilumine a nossa alma para a verdadeira fé, sustentando-a pela esperança, pela perseverança, pela vigilância e pela confiança em Ti e no Criador. Então vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus e pedir com muita fé aquilo que nós viemos buscar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Jesus visita Marta e Maria. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, de novo, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Os bons amigos espirituais preparem a todos, que Jesus nos ilumine mais essa noite. Esse texto, Jesus na casa de Marta e Maria, ele está na Bíblia, no texto bíblico, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. E sempre quando a gente falar de Novo Testamento, falar de Evangelho, falar sobre o que Jesus fez, as palavras que Jesus proferiu, é importante a gente parar e refletir, porque aí tem coisas que servem para nós, que apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos, de ter acontecido há 2000 anos praticamente, isso tem importância e é preciso reflexão para a gente entender. Só para situar, Marta e Maria, do texto, são irmãs de Lázaro, que foi aquele que Jesus trouxe de volta do túmulo depois de 4 dias, só para a gente se situar. E Maria, a irmã de Marta aqui, não é Maria, mãe de Jesus, e não é Maria Madalena. E essas duas, tanto Marta como Maria, eram seguidoras de Jesus e moravam na cidade de Betânia. E é interessante a gente prestar atenção nesse texto.
aqui Jesus, ele não coloca em antagonismo e confrontação Marta contra Maria, Maria contra Marta. E também não quer que a gente faça isso. E também nem tudo que Marta fez está errado e nem tudo que Maria fez está certo. Então, vamos tentar entender. Jesus caminhava na cidade de Betânia com seus seguidores e Marta convida ele para entrar, para se hospedar. Isso era uma tradição na época, no judaísmo antigo. Convida Jesus para entrar. Ela convida, Jesus entra com seus seguidores e Marta vai fazer as tarefas domésticas. E deixa para Maria fazer, como se fala, sala para Jesus e se assentar aos pés dele e ficar ouvindo a pregação. E Marta continua atarefada, correndo de um lado para o outro, e Jesus fazendo a pregação. E aí, de repente, Marta para e diz, e questiona Jesus: olha, mestre, eu estou aqui atarefada, pede para Maria, que está aí só te ouvindo, não fazendo nada, vem aqui me ajudar. E aí Jesus diz: Marta, Marta, te atarefas e te envolve com tantas coisas, mas o essencial não é isso. O essencial é que Maria fez naquele momento parar para ouvir. A gente tem que entender que depois desse encontro na casa de Marta e Maria, bem pouco tempo depois, Jesus entra em Jerusalém, é capturado pelos romanos, pelos judeus, é julgado, crucificado, ressuscita ao terceiro dia e 40 dias depois ascende aos céus. Então era praticamente a última vez que Jesus entrava naquela casa. Então esse texto, ele é uma reflexão para nós. Jesus, ele carinhosamente, ele chama a atenção de Marta para que ela refletisse. Ele estava ali ensinando o Evangelho e ela não teve tempo, não parou para ouvir. E quando Jesus faz isso, engana-se se a gente achar que o que ele falou era só para aquele momento. Isso que ele falou, por isso está nos textos bíblicos, ele está dizendo para nós. Nós somos mais Marta, que não paramos para ouvir, ou nós somos mais Maria, que paramos para ouvir? E isso tem a ver com uma reflexão de dizer o que é essencial na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida. Qual é o nosso propósito? É para isso mesmo, para fazer a gente pensar. E não pensar com a minha cabeça do que eu estou falando aqui, não. Nós, cada um de nós, do ponto que cada um está, o que cada um acredita. Eu imagino que se vocês estão numa casa espírita, eu fico imaginando que vocês acreditam que depois do desencarne aqui, da morte física, como a gente fala, do desencarne, vocês acreditam que tem mais alguma coisa? Senão vocês não estariam numa casa espírita, eu imagino isso. Então, se a gente acredita, e a chave espírita, o que escreveu Allan Kardec sobre isso, trazendo a doutrina dos espíritos, se a gente acredita nisso, é porque a vida continua depois do túmulo, e isso faz a diferença. Porque vai fazer a gente pensar assim, vai fazer a gente refletir o que é o mais importante na nossa vida. Será que a gente não está tão atarefado como Marta, o tempo todo, correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisas, e a gente não tem tempo de pensar no nosso lado espiritual? O texto, Jesus não diz assim, que Marta não deveria fazer. É importante mãos que façam. É importante mãos fraternas que ajudem, que auxiliem. Mas naquele momento era mais importante o que Maria fez, que foi parar e escutar o que o mestre estava ensinando. Quantas vezes a gente não para, a gente não reflete, e aí, por conseguinte, a gente não consegue
Jesus, Deus, tenta falar com a gente, mas a gente não ouve. E muitas vezes a resposta do que a gente pede vem e a gente acha, na maioria das vezes, como nós, a solução para o problema. Eu tive uma intuição e fiz isso e deu certo. Uma pessoa que vem para o nosso caminho e nos ajuda. Situações que acontecem que nos ajudam e a gente acha que somos nós. A gente ainda não tem a sensibilidade de entender que o tempo inteiro Jesus está no nosso lado. E muitas vezes a gente vem na casa espírita, pega um número, senta e a gente não ouve ou não presta atenção no que é dito, seja na oração ou na hora da exposição, como está sendo feita agora, ou na hora inclusive do atendimento. Às vezes a gente fica mais preocupado com o número que pegou, mais preocupado com o tempo que leva para ser atendido, preocupado com as coisas que a gente deixou lá fora e a gente não para refletir. E a espiritualidade está ali no nosso lado tentando ajudar. É só a gente silenciar. Deus não fala com a gente no barulho. Deus vai falar com a gente no silêncio. É preciso silêncio para ouvir. Senão a gente não vai perceber. E muitas vezes nós estamos igual a Marta, né? Para lá e para cá. Marta convidou Jesus para entrar na casa dela. E ela não parou para ouvir. E quantas vezes a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, a gente faz uma oração, a gente pede, suplica as coisas do alto, mas a gente não para ouvir. A gente está tão, assim, com a mente tão barulhenta, a gente está tão atarefado. É preciso tirar um tempo para o lado espiritual. A gente não quer dizer que a gente não tenha que viver as coisas materiais. Nós viemos aqui para viver as coisas do mundo, estudar, conquistar uma profissão, ter um emprego, constituir família ou não, ter filhos ou não, e um dia retornar ao mundo espiritual. E o que nós vamos levar? Eu acho que vocês sabem que todos nós vamos morrer, né? Eu não preciso dar essa notícia triste aqui, né? Todos nós vamos morrer. Agora, ou lá na frente, um antes, outros depois. E quando isso acontecer, o que nós vamos levar? Nós precisamos equilibrar o que é do mundo, o que é da matéria, o que é espiritual. A espiritualidade, Deus não pede que a gente viva só rezando o tempo todo, só refletindo. Não, precisamos de mãos que trabalhem, principalmente no amparo espiritual, na ajuda, no auxílio fraterno. É preciso ter mãos de Marta, mas precisamos também do coração de Maria. Marta é importante ter alguém que faça, alguém que haja, mas precisamos de um coração como o de Maria, que se assenta, ouve, reflete. Nós precisamos entender para onde nós estamos indo. Talvez seja um grande questionamento. O que é essencial na nossa vida e para onde nós estamos indo. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, na casa espírita, sentam aí como vocês estão sentados no banco, ouve a palestra, depois vão para o atendimento e vão embora e às vezes assim, nossa, mas a espiritualidade parece que não está me ajudando, parece que não está funcionando para mim. Mas vocês já se perguntaram para onde vocês estão indo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para onde nós estamos indo? É importante fazer essas reflexões, é importante raciocinar. A fé espírita que Allan Kardec prega, que nós pregamos dentro do Espiritismo, a boa nova do Espiritismo, já fala assim, nós precisamos ter uma fé raciocinada.
Não é uma fé porque alguém falou para a gente. É uma fé que realmente eu acredite. Então, para que isso aconteça, nós precisamos raciocinar. E muitas vezes raciocinar significa nós precisamos ler, precisamos pegar o Evangelho, precisamos pegar a Bíblia, ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que fala as coisas de Jesus. Depois pegar os livros de Allan Kardec, que aí explicam isso de uma forma, talvez, uma linguagem melhor para a gente. Ler coisas edificantes. E a partir daí começar a dizer o seguinte: no que eu acredito? No que eu acredito? No que nós acreditamos? Porque a partir daí a gente vai transformar nossas vidas. E a gente vai deixar de ser Marta, que corre para um lado e para o outro e não tem tempo para nada, e nós vamos ser um pouco mais Maria, que para, que reflete, que analisa, que pensa. Às vezes a gente faz uma confusão na vida e cuida mais do lado material e a gente esquece que o nosso corpo físico, as coisas que acontecem enquanto a gente está aqui nesse momento curto, que vai do berço até o túmulo, que pode durar 50, 60, 80 anos, para uma vida eterna e ser um piscar de olhos. A gente faz uma confusão entre se apegar ao barco e esquecer o que é mais importante, é o conhecimento que a gente ganhou na jornada. A gente entra no barco e quando ele chegar lá, no final que a gente deixar ele e desencarnar, nós vamos deixar o nosso barco ancorado e vamos continuar. Seria como uma criança numa sala de aula que estuda dos 7 até se formar. Ela não vai precisar, quando se formar, mais do uniforme. Nós também não vamos precisar mais quando desencarnarmos do nosso corpo físico. Nós não vamos precisar. Isso aqui vai ficar. O que nós vamos levar é o que nós construímos por dentro. É o reino dos céus dentro de nós. O sacerdote perguntou para Jesus o que ele estava fazendo na frente do templo em Jerusalém. Galileu, o que estás fazendo aí? Jesus disse: eu estou aqui de passagem para implantar o reino de Deus. O sacerdote ficou surpreso, um Galileu simples, descalço, e ele, um sacerdote, não falava isso, mas o que tu entende por isso? Implantar o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. A obra divina no coração dos homens. É o que nós vamos levar. Aquilo que a gente construir no nosso coração, o resto vai ficar. Esse texto poderia ser resumido assim: precisamos ter mãos de Marta, que fazem, e coração de Maria, que senta, que escuta. Que o Mestre Jesus ilumine a todos. Vamos elevar o pensamento mais uma vez, pedir com muita fé aquilo que o Mestre Jesus pode nos amparar e nos ajudar. E nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como